Senta que lá vem a história. Você já ouviu essa frase, né? Mas a história não é nada boa, é revoltante, porque preocupa você pai e você mãe. Mas, não podemos generalizar, cada caso é um caso. A polícia tomou conhecimento e começou a colher informações. Imagina a cena, você deixa a sua criança na sua creche mais próxima ou não, vai para trabalhar, papai, mamãe, garantir a renda da família. E quando a criança começa a ter comportamentos diferentes dentro de casa, você chama ela para conversar. Filho, filha, nesse caso é filho, porque todos são garotinhos. Está acontecendo alguma coisa? Até que em um determinado momento um garotinho fala, mamãe, às vezes o professor me coloca para sentar no colo dele. Xiii, aí tem. Mamãe, o professor me levou no banheiro para fazer xixi e encostou em mim, mamãe. Xiii, aí revolta mais ainda. Os pais vão até o colégio, o quebra-cabeça começa a ser montado e é finalizado quando o quê? Quando alguém da própria creche toma conhecimento e diz o seguinte, é verdade, precisamos acionar a polícia. E foi o que aconteceu. Professor safado, pornografia infantil, mais de 6.000 vídeos e fotos. Só nessa creche, 6 vítimas. Eu estive hoje conversando com o delegado Rodrigo Maciel, na 6ª DP da Agronômica, imagens de Christopher Silva, e você confere agora a edição do Fernandinho, aqui no nosso Tá Na Hora. A mãe revoltada. Olha só, um pedido, rapidinho. Presta atenção no depoimento da mãe, que quem estava gravando era o marido, tá? Vai aparecer agora na reportagem uma mãe e você vai captar de fundo a respiração do marido, que ele estava tremendo. A mãe gravou, o marido filmou, você vai ver o nervosismo dos dois. E não poderia ser diferente. Roda, roda. A prisão do suspeito aconteceu nesta terça-feira, mas o trabalho da Polícia Civil já vem de muito tempo. Esse suspeito trabalhava como professor em uma creche no bairro da Agronômica, em Florianópolis. E quando a Polícia Civil deu bote, a casa caiu. A gente vai conversar agora com o delegado Rodrigo Maciel, até para saber como é que trabalhava, como é que era a dinâmica. A primeira notícia que a gente teve foi por meio de uma mãe. A mãe, naquela doutrinação com a criança, sempre lembrando, olha, só quem pode mexer em você é a mãe e o pai, ou a professora, se tiver necessidade e tal, não deixa ninguém mexer em você. Foi quando o menino disse que o professor mexia. E ela perguntou para ele como ele mexia, então ele fez o gesto e a mãe já apavorou. No mesmo dia, chegou outro relato. No final do mesmo dia, mais um relato. E no dia seguinte, mais 3. Eram todos muito parecidos. Todos meninos, seria isso. Ele esperava o momento certo para agir, levava os garotinhos até o banheiro e, pelo que a gente pôde apurar, o mais velho tinha 6 anos, é isso? Todas as crianças com 5, 6 anos. As fotos que a gente conseguiu encontrar no celular dele eram de meninos sem roupa. E um foco da foto era realmente a parte íntima da criança e não tinha nada que justificasse aquela foto, um machucado, alguma orientação, uma assadura, não tinha nada. O relato principal que a mãe trouxe era de que o professor estaria bulinando as crianças na hora do sono. E um menino chegou a relatar que já tinha até desenvolvido uma forma do professor não chegar perto dele, que era fingindo que estava dormindo. Nossa. Então, a gente teve que tratar esse assunto que era muito grave. E ele já acabou confessando que cometeu esses crimes? Foi, a gente foi até a casa dele, sempre muito tranquilo, que geralmente o pessoal que circula esse tipo de infração penal não dão trabalho, assim, realmente não são pessoas do crime, né? São pessoas cometendo crime, mas não participam do movimento criminoso. Então não tem muito perigo. Mas todo cuidado é pouco. Mas a mãe dele nos recebeu, surpresa, lógico, não sabia do que se tratava. Aí a gente, com muito tato, né? Porque é mãe, a gente sabe, e a gente, com muito tato, vai explicando o que está acontecendo e fala, por gentileza, teus computadores, celular,
e dali a conversa engrena e a gente, ao mesmo tempo, já vai fazendo a busca. Aí a gente, quando acha, fala, meu querido, explica essa foto. Está aqui agora em frente à creche onde aconteceu esse caso e a gente não vai identificar a creche, até para não expor as crianças. Mas a gente vai conversar com uma profissional que trabalha nessa mesma creche, que acompanhou toda a evolução desse caso. E a gente não vai identificar ela também, óbvio. Ele era um profissional muito bem quisto por todo mundo, muito bem articulado, inteligente. A princípio, não levantava suspeita de que fazia nada de errado com as crianças, né? Mas o que chamava atenção era o fato das crianças ficarem o tempo todo no colo dele. Sempre no colo dele, e aquilo era uma coisa que incomodava algumas pessoas. A nossa reportagem teve acesso a um vídeo gravado por uma mãe de uma das vítimas. Eu não sei se eu consigo, mas eu sou mãe de uma das crianças que foi abusada pelo professor na creche, aqui em Florianópolis. Falou, ele não abusou só dos alunos, ele abusou dos pais, ele abusou dos funcionários, ele abusou da professora, ele abusou de todos. E a gente quer justiça, que ele fique preso, que ele pague o que ele fez. Porque eu não gosto nem de imaginar, né? Porque ele é professor do meu filho há 4 anos. O meu filho é uma criança autista, tá? Indefeso, que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que aconteceu com ele. Então isso é revoltante. O que o senhor poderia passar para a sociedade que está acompanhando agora o nosso Está na Hora, para todo o estado de Santa Catarina? Alguma dica, conversar, claro, esses recados, né, essas dicas que o senhor falou são bem-vindas, né? Não deixar ninguém tocar, essa coisa toda. Mas independente do garotinho falar ou não, eu acho que também cabe aí uma pergunta do pai e da mãe, saber se foi tudo tranquilo, como é que foi no dia a dia. É mais ou menos por aí. É um mantra. Quem é pai de filho pequeno sabe como é. É cansativo, mas é necessário. Por mais que você já saiba que a criança entenda aquele tipo de cautela e a necessidade de reportar para a mãe, mas, de repente, é uma pessoa que ele confia muito, que é o tio, que é o pai do amigo, o professor. Então, mas não custa da mãe e do pai lembrar, olha, lembra daquilo que a gente conversou, que ninguém pode mexer em você? Aconteceu já alguma vez? Conta para mim. Sim, de forma muito lúdica, estão brincando na hora do banho. Então, geralmente, é nesse momento que a criança traz alguma coisa. Importante não criar uma histeria. Sim. Né? Porque, de repente, agora todo mundo vai achar que o filho não está em segurança e tal. Não é por aí. Todo cuidado, a criança tem que ser sindicada o tempo todo, mas não vamos criar uma histeria. É revoltante, né? Quero agradecer aí o Anderson Nascimento, do Manezinho Básico, que cedeu o vídeo pra gente com o relato dessa mãe revoltante. Não poderia ser diferente. A nossa solidariedade deu para ver o quanto a mãe estava nervosa junto com o marido filmando. Obrigado, Anderson, por ceder essa imagem, esse depoimento chocante. E parabenizar toda a equipe do delegado Rodrigo Maciel pelo brilhante trabalho. Ontem nós mostramos aqui o caso de um pedófilo com ursinhos, com bichinhos de pelúcia. E me deixou muito revoltado quando, no meio da matéria, enquanto eu estava lendo, dizer que ele já tinha sido preso por casos semelhantes. A pena desse marginal que foi preso agora, na verdade ontem, pode chegar a 20 anos. E, lamentavelmente, pela estatística que a gente vê até ontem mostrada aqui no Tá Na Hora, esse aí também não vai ficar. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de preso que apresenta bom comportamento. Então, 20 anos ele não vai ficar, não, lamentavelmente. Eu gostaria, mas não vai ficar. Mas o meu desejo é que ele fique durante um bom tempo. Eu volto a repetir, em solidariedade às famílias e principalmente para não expor essas crianças, eu recebi foto desse marginal. Só que a gente não vai colocar, porque daí todo mundo pode identificar onde é que ele trabalha e a criança pode ser prejudicada. Agora imagina você, vem comigo aqui, Marney. Quanto dá aqui, mais ou menos? Qual é a altura disso aqui? 1,90? Mais ou menos? Dionei Pacheco? Uns 2 metros? Esse marginal que foi preso, pode cortar aqui para por gentileza? Ele tem 1,95 m. Esse taradão aí. 1,95 m. E ele pesa 240 quilos. O delegado me relatou até para colocar algema nele, não foi possível, da grossura do braço.
Trabalhava há muito tempo nessa creche. Não é revoltante? Tem que abrir o olho, né? Ai.